Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o canal Critério Sustentável, um espaço para discussão da multidimensionalidade da sustentabilidade. A gente traz aqui práticas do serviço público, do mercado privado, da sociedade civil, com o intuito que a gente dissemine o quanto mais essa prática. Eu estou aqui hoje com a minha parceira Isabela Brito, que me dá uma grande alegria, porque nós vamos trazer para vocês mais uma entrevista de excelência. Esse é fruto de um trabalho voluntário do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis, e que conta com o apoio de Kiko Scartesini, Omni Produções, meu marido. Um beijo para você, Kiko, para que a gente possa executar esse projeto. Eu queria pedir que você acesse as nossas redes sociais, acione o sininho para você ficar sempre antenado com as normas mais atualizadas, com matérias interessantes acerca da temática da sustentabilidade. Em respeito às pessoas que têm dificuldade, alguma dificuldade visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu estou aqui nos estúdios da Omni Produções, onde eu tenho uma madeira ripada atrás de mim, uma cadeira marrom, uma mesa marrom, tô de casaco marrom também hoje, um óculos transparente, carrego um largo sorriso no rosto, tenho a pele branca, os cabelos castanhos na altura dos ombros. E sou 40 a mais, e sou 50 a mais. Bom, hoje eu estou muito emocionada, não sei se vocês já perceberam, até um pouco nervosa. Nós estamos fazendo a 40ª entrevista do Critério Sustentável. E eu estou tendo a honra, juntamente com Isabela e Adriana Toches, que não pôde estar aqui com a gente hoje, se não arriscado nós falarmos mais do que ele, nós estamos trazendo o renomado professor Jacoby Fernandes, uma das autoridades mais reconhecidas, quando se trata de licitações, contratos administrativos e gestão pública. Eu vou me permitir ler um pouco do seu currículo, professor, antes de passar a palavra ao senhor, porque, independente de tudo que eu diga aqui, a gente traz uma trajetória que precisa ser falada. O professor é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, advogado e professor de Direito Administrativo. É consultor, escritor, conferencista, palestrante, com renome nacional e internacional. Quem já assistiu uma palestra do professor Jacoby sabe bem do que eu estou falando. Ele é fundador do escritório Jacoby Fernandes e Reulon Advogados Associados, já teve várias atuações públicas, foi conselheiro do Tribunal de Contas do DF, foi procurador, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do DF, me perdoe, juiz do TRT da 10ª Região, administrador postal da ECT, e também é membro benemérito do Instituto Amazonense de Direito Administrativo e do Instituto de Direito Administrativo do Mato Grosso do Sul. E, para completar, é consultor também cadastrado no Banco Mundial. Professor Jacoby, quando eu o conheci em 1998, olha, mais ou menos por aí, no Tribunal Superior Eleitoral, o senhor dando um curso sobre improbidade, sobre processo administrativo disciplinar. Eu jamais poderia imaginar que, após todos esses anos, nós iríamos ter um espaço para a disseminação do conhecimento da sustentabilidade e eu entrevistaria o senhor. Muita honra, gratidão, em primeiro lugar, por o senhor estar aqui conosco nesse momento, que eu espero que seja memorável. Será sim. Kathleen, eu também me sinto muito bem estar aqui com você e com a Isabela Brito, E eu tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento sabe do privilégio também que cabe a mim. E vou explicar por que esse privilégio. Porque
eu estou diante de duas protagonistas das mudanças na área de sustentabilidade. E o que é mais bonito, vocês fazem isso por um trabalho voluntário, dedicado inclusive pela organização GPS, que também é um trabalho voluntário, e isso faz muita diferença. Eu ouvi há pouco na nossa pré-conversa, né, que sempre é muito enriquecedora. Todas as vezes que eu encontro você sempre tem alguma coisa a ensinar, porque a sua paixão pelo tema sustentabilidade é contagiante. Como tudo que você faz, você coloca um pouco da sua alma no que faz, e esse amor contagiante contagia também quem está perto, né? E eu sempre penso comigo, quando nós nos encontramos, que essas oportunidades de convívio são muito raras, que deveriam ser do dia a dia, toda hora, mas a nossa vida, nosso cotidiano nos impede desse convívio e a oportunidade de aprender, né? E com a Isabela Brito, a ideia de que nós estamos somando a experiência dela no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que, como ela mesma colocou, serve de laboratório para algumas experiências, e vocês duas já mostraram o que se faz aqui no nosso micro-universo pode ser multiplicado depois institucionalmente, né? E a nossa homenagem também a Adriana Tostes, né? Tatiana Camarão e outros amigos que têm parado um pouquinho do tempo para se dedicar a isso. E aí eu tenho, em relação ao tema sustentabilidade, uma visão um pouquinho diferente das outras pessoas. E eu queria começar compartilhando essa ideia antes das perguntas, tá bem? Por quê? Porque muitas vezes eu vou a um cenário em que as pessoas dizem, mas isso não é coisa do governo? É coisa do governo. Sustentabilidade é pauta pública, é para o governo estar fazendo. Apoio à mulher que sofre violência doméstica, né? Tem homens também, não podemos esquecer isso, mas a maioria realmente é mulher pela nossa estrutura social, né? Não é papel do governo? E fazer os processos andarem não é culpa do judiciário? Como é que a gente explica? O judiciário está reclamando da superlotação dos presídios, que é a responsabilidade do executivo, quando entre 750 mil pessoas presas, 250 mil aguardam o processo ser concluído para a primeira condenação. Então, a superlotação dos presídios que o judiciário reclama é culpa do judiciário. Porque 1/3 está aguardando o julgamento do judiciário. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê, por exemplo, que, de repente, e eu achei genial a frase da Isabela agora no começo, como inclusive me surpreendeu agora, você sempre surpreende, né? Com a sua autodescrição para quem não está enxergando, né? Achei genial. O que ela omitiu, com todo o respeito ao Kiko que está aqui presente, é que é uma mulher muito bonita, como a Isabela também é uma mulher muito bonita. Então, veja só, voltando aqui agora à questão que eu estava introduzindo no nosso tema. Sim, é responsabilidade do governo, mas nós precisamos assumir os nossos papéis, porque nós somos governo. E não nasce a expressão do cidadão. Cidadão é parte da cidade, né? Então, nosso compromisso com isso. E, às vezes, esse compromisso cai no nosso colo, né? Essa semana eu passei por uma situação inusitada, né? Na minha rua não tinha asfalto direito. Eu consegui, junto do mesmo modo que outras pessoas conseguiram, não teve nenhuma influência externa, nem de conceito profissional, que o asfalto fosse recapeado na minha rua. 1 ou 2 moradores ficaram sabendo, eu não fiz abaixo-assinado. E aí, no domingo, me acordaram. Olha, está pegando fogo na casa tal. Eu disse, mas o que eu tenho a ver com isso? É porque quando passou a máquina para retirar o asfalto anterior, rompeu os cabos e eles entraram em curto. O que você pode fazer? Eu nada. Eu não sou eletricista. E aí o outro morador veio reclamar que a água não estava indo para a boca de lobo, que o asfalto tapou. E o que eu tenho a ver com isso? Então é impressionante, para quem cuida de sustentabilidade, vai aprender isso a custas, duras penas, né? Que quando você se envolve com um tema com paixão, as pessoas começam a colocar outros problemas no nosso colo, né?
Eu estava incentivando uma empresária a cuidar da mulher vítima da violência doméstica. E ela falou com outra colega empresária que fez essa tentativa. E o agressor da mulher foi na porta da empresa e quebrou tudo. Será que esse é o preço que eu tenho que pagar pela sustentabilidade? E essa frase que a Isabela colocou, cada um de nós deve assumir os nossos papéis, implica essa dimensão também da gente entender. Tem um monte de norma que coloca no colo do empresário você admitir estagiário. Eu, como empresário, estou fazendo isso, mas eu tenho alguns riscos que eu vou ter que começar a lidar. Porque se eu não cuidar desses riscos agora, eu vou ter problemas muito maiores na sociedade para onde a gente vai conviver no futuro. Né? Se a gente não cuida disso, o problema reverte individualmente a nós. Né? Se eu não fosse cuidar dos buracos lá da rua, né, eu estaria cuidando de outros tipos de problema que certamente estariam no meu colo. Né? E aí começa a surgir uma solidariedade. Puxa, ele não tem obrigação de cuidar disso. Não tem, então venha me ajudar. Né? E foi curioso como algumas pessoas disseram, não, eu vou ajudar. Realmente você não tem obrigação nenhuma de cuidar de choque elétrico, como é que eu falei? Curto-circuito, né? Não tem obrigação de cuidar para onde vai a água. E aí começa a aparecer uma ou duas pessoas querendo ajudar. Né? E eu acho que esse trabalho que vocês iniciaram e que desenvolveram há tanto tempo, está começando agora a dar os primeiros frutos, né? Que você encontra ressonância na nova lei de licitações e contratos. Né? Você encontra pessoas falando bem das experiências que vocês implantaram. Né? E eu acho que esse é o momento da colheita. Né? É verdade, professor. Foi um longo caminho até aqui. Eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, né? E, na sequência, a Isabela continua. Professor Jacobi, a gente já falou que o senhor é uma das vozes mais influentes na construção doutrinária de licitações e contratos no Brasil. Como é que o senhor avalia o processo de transição para a nova lei? Eu sei que tinha muita gente agarrada na 8666, não queria largar ela de jeito nenhum. Quantas vezes a gente ouviu aqui os meninos do portal LC de licitações e contratos também falando sobre o tema, né? Agora vai, agora não vai. Né? Roga a vigência. Exatamente, né? Roga a vigência e por aí vai. O senhor acredita que a lei realmente rompe a cultura formalista que predominou durante tantas décadas, né, desde 93, ou a gente está falando apenas numa mudança de roupagem? Eu acredito particularmente que não, porque a lei trouxe muitos aspectos de sustentabilidade que a lei anterior não trazia. Ela trazia apenas a questão da eficiência, né? Isso. E a gente sempre teve, infelizmente, a 8666 agarrada no menor preço e não no melhor preço. Eu queria essa visão ampliada do senhor. Pois é, veja que nesse ponto eu tenho que confessar, e como eu já fiz isso várias vezes publicamente, eu me sinto muito à vontade para fazer essa confissão. Há muito tempo atrás, o Sebrae me procurou e disse o seguinte: olha, a gente quer colocar a preferência para pequena e microempresa na lei 8666. E eu falei, não mexe com isso não. 8666 é muito complicada, 8666 é para menor preço. Né? Já é muito complicado isso, não mexa com isso. Eu me recusei a ajudar o Sebrae 2 vezes. E aí eles fizeram a lei complementar 123. E aí me procuraram de novo e disseram, a lei vai cair. Eu disse, está vendo? Eu não falei, é inconstitucional. Licitação é menor preço. E nessa época eu conheci um sujeito que você também conhece, o Bruno Quick, né? E o Bruno Quick falou, ele foi numa reunião comigo, primeira vez que nos encontramos, ele chegou atrasado, eu chamei a atenção, como sempre eu faço. Né? E aí ele chegou e colocou, o senhor está errado. Eu disse, estou errado? Licitação não é só para isso, busca do menor preço. Licitação é uma possibilidade de você colocar políticas públicas dentro. Né? E eu disse, não, o que é isso? Aí ele falou assim, nos Estados Unidos é assim. Empresas que empregam minorias, ex-combatentes. A NASA emprega microempresários. O Japão também. E aí eu disse, então vou estudar.
volte daqui a uma semana, me passa o material que você tiver. E ele passou e realmente eu descobri, né, na época da Lei Complementar 123, que realmente a execução de políticas públicas é uma das portas que a licitação deve frequentar. Porque a aplicação do dinheiro público, especialmente num país como o nosso, que depende muito do poder público na economia. E foi isso que a nova lei de licitações fez. Ela incorporou políticas públicas que já estavam até esquecidas, né? A sustentabilidade, tinha um grupo brigando com lei específica à parte, mas quando chegava a hora da licitação, essa lei não se aplica aqui. Tá? Eu estou cuidando aqui da proposta mais vantajosa, né? E essa repetição do mantra foi ficando. Mas, Kathleen, a principal mudança que a gente precisa, e eu propus até... desculpa aqui que eu estou batendo aqui no microfone, né? Eu propus até uma questão interessante sobre isso, foi jogar os intérpretes velhos fora. Por quê? Porque o pessoal está interpretando a 14133 como interpretava 8666. E veja, eles não enxergam a ideia do ciclo de vida do objeto. Né? Eu não vou fazer isso, eu não sei fazer. Né? Eu cuidar de sustentabilidade, mas o que tem a ver aqui a contratação de vigilância com sustentabilidade? Nada. Né? A bala não é reciclável. Né? E a gente ouve brincadeiras desse tipo. O que tem que mudar é o intérprete. Né? Mas o intérprete que tem que mudar, o primeiro deles é o controle. Veja, na inexigibilidade de licitação, o pessoal continua exigindo objeto singular. Mas não tem mais escrito, mas continua exigindo. E teve até acórdão que disse, não tá na lei, mas eu continuo exigindo. Então, veja, se a gente não tiver um controle apto a compreender, como eu também levei muito tempo para compreender, que a lei de licitações tem que ter o critério de atendimento a políticas públicas, a gente vai continuar repetindo os erros. Né? E aí o que você falou, fica muito formal, né? E não acresce nada. Eu digo que vou cuidar da sustentabilidade, mas eu não cuido disso na especificação do objeto. Eu vou cuidar da sustentabilidade, mas na hora de definir a mão de obra, o perfil da mão de obra, eu esqueço a resolução do CNJ e outras que tem por aí. É verdade. Acredito que quando veio o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ainda em 2010, se não me falha a memória, isso, né? Houve na 8666, né, houve uma falta de discernimento muito grande, de entendimento do gestor do que seria isso. Né? Como é que eu vou aplicar? E até hoje nós encontramos ainda dificuldades, né, quando nós nos referimos à questão da sustentabilidade na especificação do objeto, de uma visão do gestor que seja multidimensional, que o senhor falou assim, vocês repetem tanto essa palavra, né? Vocês trazem muito essa palavra, mas é porque realmente o olhar da sustentabilidade, ele necessita perpassar o ambiental. Ele é composto por inúmeras dimensões. Ele traz o social, ele traz o político, traz o territorial, ele traz tantos outros olhares que fazem parte desse conceito. E muitas vezes o demandante, aquele que pede, o gestor que desenha a demanda, ainda está preso no critério ambiental. Mas isso é papo daqui a pouco. Fala, Belinha. Desculpa, me empolguei, gente. Imagina. Professor, bem-vindo. Obrigada. Realmente é uma honra para mim, para quem quer, para o critério sustentável. Estar com o senhor, ouvi-lo, né, sempre muito bom. Elucida muitas coisas. O senhor começou falando sobre política pública, né, sobre diversas políticas que a lei de licitações e contratos incorporou, né. A gente vê assim, uma mudança de paradigma na lei. Ela incorpora muitos instrumentos de gestão. Eu vejo que nós falamos muito que é uma lei da governança. Eu vejo uma lei que exige muito do papel do gestor. O gestor se posicionar como gestor, sabe? E a lei já começa ali, então, trazendo seus objetivos, né? E falando, vou puxar um pouquinho para a questão, dentro dos objetivos, a gente fala lá do desenvolvimento nacional sustentável e dessa sustentabilidade tão ampla, como o senhor falou, né? Que nós precisamos instrumentalizar isso para alcançar os resultados e valor público sustentável, a política pública entregue, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um ambiente de muita insegurança jurídica, né, para esse gestor.
E o senhor sempre fala isso, né? Sobre a necessidade de um gestor, que o gestor seja mais proativo, né? Eu vejo, assisto, não sei, gostaria de ouvir a opinião do senhor também sobre isso, que lá no artigo 11, quando se fala de governança das contratações, nós ainda não entendemos que essa governança, o que é essa governança para alcançar aqueles objetivos, e estamos confundindo muito com controle. Já não temos muitos controles, né? Assim, a gente confunde a governança, que é você criar um ambiente para as contratações públicas rodarem e entregarem resultados, com controle, né? E aí eu queria ouvir do senhor como que o senhor enxerga esse equilíbrio entre controle e essa governança, né? Esse novo paradigma que no cenário internacional a gente já se ouve há muito tempo sobre governança, mas tem contratações que é um processo, estamos falando de um processo muito operacional e extremamente controlado. Isso né? mesmo. Como que o senhor enxerga esse equilíbrio, né? Como que o senhor enxerga o papel desse gestor público, né? Para que a gente possa realmente entregar o valor público sustentável, sustentabilidade, né? A política pública. Na verdade, tudo isso é que a gente possa entregar a política pública da melhor forma para o cidadão poder usufruir. Muito bom, Isabela. Olha só, e o que você colocou é verdade, as pessoas confundem controle com governança. Então, eu coloco assim, reduzindo ao mínimo denominador comum, né? A gente tem a ideia do controle como um balizamento, né? Ou com um checklist, né? Que ele nasceu de control role, né? Que é fazer ticagem, né? Ah, fez isso? Sim. Então, nasceu o controle desse modo, né? E hoje a gente tem o balizamento do controle. A governança não é só isso. A governança é dar o resultado que a gente quer, né? Então, eu posso ter controle, mas não ter governança. E eu posso ter governança sem controle, né? Eu me recordo um auditor do TCU indo fazer uma auditoria no Banco do Brasil. Escuta, o senhor viajou para tal local? Viajei. Cadê o ticket da passagem? Ué, estou dizendo para você que eu viajei. Está aqui o meu relatório de trabalho. Sim, mas que dia que o senhor foi, que dia que o senhor voltou? Isso não interessa, está aqui o relatório. Mentalidade gerencial com mentalidade de controle, né? E agora você colocou um ponto, como é que a gente enxerga isso? Eu tenho colocado, e não é porque estou na presença de vocês, não, que são baluartes nessa área, referências nessa área. Eu tenho colocado que para você alcançar sustentabilidade, é preciso que você pegue todos os modelos que você tem de trabalho, chame alguém de fora que conheça o assunto e diga, vamos reescrever para dar o enfoque da sustentabilidade? Porque quando você reescreve os papéis, termo de referência, projeto básico, você pode dali dar o primeiro passo na direção certa. E como é que a gente faz isso hoje? A lei de licitações instrumentalizou o gestor. A nova lei de licitações é uma caixa de ferramenta fantástica. Eu dei nota 6 para a nova lei de licitações. Hoje eu dou nota 9. Né? Ainda não chegou a 10. Né? Veja, por que dou nota 9? Explico. Porque o artigo 8º, parágrafo 4º, precisamente ele, você foi para o 11, eu puxei para o 8º, parágrafo 4º. Ele diz que nas licitações que não são normalmente, que não são as ordinárias que você faz, você precisando de ajuda fora, você pode chamar. E é ali onde abre o espaço para nós contratarmos profissionais para fazer esse redesenho do material que eu já tenho. Né? A Advocacia Geral da União, quando colocou os modelos de edital, modelo de termo de referência, a AGU colocou modelo de parecer jurídico. Né? Isso, se fosse há 10 anos atrás, estava a OAB reclamando, né? Que absurdo. Né? Mas pegar esses papéis que já estão bem construídos e a gente reescrevê-lo com enfoque do controle, chamando um profissional de fora. Né? Não é por estar na presença de vocês duas que podem exercer essas funções nos limites da lei, mas também porque tem uma grande bagagem. Né? E isso pode oferecer esse redesenho dos materiais. Você faz uma vez, acompanha durante um ano e pronto, está ali. O primeiro passo está na direção certa. O que o gestor aprendeu a fazer? Eu vou fazer licitação de quê? De computador? Pega o edital anterior, ou pega alguém que fez o edital anterior, ou pega alguém de fora com um bom edital. Né? Então, existe uma indústria da Xerox, que o pessoal brinca, né? Nossos amigos da PUC de São Paulo falam sobre isso. Os editais são construídos pela máquina de Xerox, né? Que inclusive é a marca.
Cuidado, né? É marca, né? E eu acho que isso podia ser feito. Então, trabalhando com governança, trabalhando com o apoio do artigo 8º, parágrafo 4º, o novo desenho pode ser muito bonito na nova lei, né? Professor, um dos pilares da nova lei é o planejamento, estudo técnico preliminar e também a análise de risco. Na verdade, vários pilares, né? E eu vejo a beleza que um bom planejamento pode trazer para que a gente tenha um resultado excelente numa licitação. Até sou suspeita para falar de planejamento, porque não é suspeita, é exatamente o seu papel. Na minha visão como gestora durante 30 anos, o planejamento ele pode te dar inúmeras visões, até mesmo a de que você não precise comprar, né? Não precise contratar. Perfeito. A gente ainda vê muita dificuldade, até mesmo em razão disso que o senhor acabou de falar, né? Do repeteco. Né? Do você pegar o edital anterior, repetir, muitas vezes até sem respeitar os cenários internos e externos que trouxeram mudanças a instituições. Você repete até quantitativo, sem buscar o seu ponto de equilíbrio de consumo, que a norma do judiciário nos traz, né? E muitos ainda olham como ponto de equilíbrio de consumo apenas o que você consumiu no ano anterior, né, Isabela? Sem considerar essas mudanças, né? Eu gostaria de ouvir o senhor, que conselhos práticos o senhor daria, né, às administrações públicas para que esses documentos, né, o documento de estudo técnico preliminar, que avalia, que traz esse planejamento no seu cerne, análise de risco, como é que esses instrumentos podem ser efetivamente utilizados na gestão e não serem apenas olhados como uma ferramenta burocrática na operacionalização do processo de licitações e compras? Então, veja só, Kathleen, é uma pergunta muito interessante, que é como a gente vai dar efetividade a essas normas, mas aí nós temos um outro problema que exige nossa atenção antes disso. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler um trecho de uma norma em alemão, né? Editada em alemão, eu vou ler em português, né? Então, diz o seguinte: a governança e a gestão de contratações públicas, está em alemão, já estou traduzindo para todo mundo aqui, tá? Deve observar as seguintes diretrizes. Diretrizes de governança aprimoramento da interação com o mercado fornecedor. Mas no Brasil isso não dá, na Alemanha dá, porque eu ficar falando com o mercado fornecedor é crime, é improbidade administrativa, não é? No Brasil. Está escrito aqui, mas é norma da Alemanha. Mas olha que interessante, olha a outra norma da Alemanha aqui, né? Promoção da meritocracia e da profissionalização. Olha só, estou brincando com vocês, não tem nada de alemão nisso, não. As duas estão rindo aqui porque é uma resolução, a resolução 347 CNJ, que todo mundo deveria conhecer, mas não conhece. E que as duas que estão aqui na minha frente foram protagonistas, participaram da inteligência que formou essa norma. Quando eu brinquei com vocês que é uma norma em alemão, veja, o Brasil tem 5 milhões de normas editadas entre 1988 e 2005. Né? 5 milhões de normas editadas. A 347 é uma delas. Né? Não, porque eu falei até 2005, desculpa. Nós temos muitas normas. E o que a gente precisa fazer? Tem no MIT, na porta do MIT, eu não sei se o pessoal conhece, né? Mas tem lá um bebedouro. Bebedouro. Eles fizeram um desenho. Colocaram um bebedouro comum de água, aquele que se aperta assim, espirra na gente, né? Que tinha na escola, quando a gente era criança, né? Depois disseram que aquilo transmite germes e não sei o quê. Só que ao invés da saída de uma mangueirinha fininha, né, de 1/4 de polegada, tem a mangueira de um hidrante. Então você aperta ali e sai água do hidrante, aquela que apaga incêndio, aquela mangueira grossa, né? E isso é mais ou menos o que a gente observa hoje em relação às normas. O gestor tem tanta norma que ao invés de matar a sede, ele sai molhado.
E como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve com capacitação. A gente precisa ter, eu até brinquei aqui, contrata um assessoramento para rever seus instrumentos, para adequá-los às regras de sustentabilidade. É verdade. Mas também, se você não capacitar as pessoas, você não tem mudança. Porque tem até o ministro do STJ que uma vez escreveu que se ele fosse atender o Ministério Público e resolver os problemas do Brasil na base da canetada, seria muito fácil para o judiciário decidir. Porque resolveria todos os problemas com uma sentença. Né? E como é que você resolve esse problema que a gente tem hoje? Capacitação. Eu passei por uma experiência no Maranhão, vocês acabaram de referir aqui em off, no Maranhão, né? Em que a gente trabalhou, fui eu e o Murilo que ficamos com essa missão, a gente deu 120 horas de capacitação. Né? Claro que isso foi ao longo de alguns meses, né? Ninguém nos suportaria ouvir 120 horas, né? Mas olha o que aconteceu. Lá eles tinham a concorrência entre o pedido e a assinatura do contrato, a execução do objeto. 18 meses. Não é ruim, não. Em Goiânia, há pouco tempo atrás, era o mesmo período. Com a capacitação, foi para 120 dias. Concorrência. Aí no meio está os 30 dias de divulgação. E as pessoas começaram a ficar seguras, porque tinha um fluxo. Chega na sala tal, vai para a sala tal, vai para a sala tal. E naquele tempo não tinha a ideia da 8666, não tinha ideia das políticas públicas. Né? E aí ainda ficaria, o desafio seria ainda maior. Então o que eu colocaria? Essa ênfase no planejamento ficou numa frase quase escondida lá no artigo 19, acho que é o inciso 10, que estabelece o dever de você, em licitações complexas, capacitar o gestor do contrato. Olha que ideia genial. Está no artigo 169, dizendo você, ao invés de punir, se é uma irregularidade formal, você tem que mandar capacitar. Irregularidade formal sem dano, você manda capacitar. Eu tive uma discussão com um agente, com um membro de um tribunal de contas, em que ele falou, vou punir com multa. Eu disse, você não pode mais punir com multa, não tem dano. Você não pode mais punir com multa. Como que eu não posso? Eu disse, não pode, você tem que mandar capacitar. É uma nova filosofia da lei. Ou o pessoal acorda, ou a gente joga fora todos os intérpretes velhos, né? E eu estou tentando me modernizar para não ser jogado fora, né? Continuar sendo útil. Mas a regra do planejamento é fundamental. Planejamento com capacitação. E eles tiraram da lei um capítulo inteiro que eu escrevi sobre capacitação do servidor. Tiraram. Né? E o artigo 69 ressalvou isso. O 19, e aí você capacita e usa os instrumentos do planejamento, que deram essas caixas de ferramenta bem construídas para zelar. Né? E quando você zela pela sustentabilidade, você está assumindo uma parcela da sua responsabilidade como cidadão. Tá? Professor, é interessante a sua fala, né, sobre capacitação. A lei também traz no artigo 7º, um dos artigos, né, que a gente diz estruturantes da lei, a gestão por competências. Mas que a gente não tem assistido no nosso meio, né, no ambiente de debate da doutrina e dos especialistas, a gente debater sobre essa gestão por competências para as funções essenciais. Se discute, inclusive, quais são as funções essenciais. Nós ficamos muito presos, né, ali com gestor, fiscal e agente de contratação. Né? E aí são essas três, mas quem executa a lei? Né? Esse debate assim, sobre essa gestão por competência que é necessário, né? Como que o senhor enxerga, né? E o senhor já fala sobre a questão da capacitação. Que capacitações, assim, o senhor andando por aí, o senhor como palestrante, com essa trajetória tão rica de tantos anos, onde que o senhor vê a carência maior de capacitação hoje dos nossos operadores? Pois é, veja, às vezes a gente tem que criar uma compreensão diferente na alta administração. Por quê? Porque na atual lei de licitações, Isabela, na sua pergunta anterior, você abordou o artigo 11. E o artigo 11 diz que a alta administração tem que criar estruturas e procedimentos. Né? Veja, e se não fizer isso? Nós já estamos vendo os primeiros acordos do TCU que estão determinando a alta administração que implemente procedimentos e estruturas. A lei de responsabilidade fiscal, no ano de 2020,
de 2002, ela criou uma ideia de punir presidente de tribunal. Nós tivemos presidentes de tribunal que receberam multa do TCU por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos que colocar essa definição de competências de duas formas diferentes. A primeira, a competência está lá no Caio Tácito, não é competente quem quer, mas quem pode, nos limites da lei. Essa é uma expressão da competência. Eu defini o que compete a cada um. E a outra é capacitar para que ele tenha competência nos limites definidos pela própria norma, que pode ser uma norma infralegal, não tem o menor problema. Quando eu coloco essa estrutura, eu vou pensar também na segregação das funções. Então, eu fui dar uma palestra, e essa riqueza da gente estar viajando pelo Brasil todo, né? Fui dar uma palestra e o secretário de administração me convidou tal, e fez o que todos eles fazem. Né? Jacobi, muito obrigado por você ter vindo tal. Eu tenho um compromisso agora. Eu disse, não, você não tem nenhum compromisso. Aí ele olhou para mim, eu disse, eu quero que você fique só 10 minutos na minha palestra. Eu tenho certeza que você é capaz de suportar 10 minutos, né? Até porque eu vim de tão longe para cá. E ele foi, sentou, eu disse, olha, a palavra de ordem nossa vai ser o dever de capacitar. Então, meus parabéns ao secretário, porque está dando um passo nesse sentido. Mas vamos a duas outras questões. Se você vai estar desempenhando uma função ligada à lei de licitações e contratos, essa lei não caiu no seu concurso. Então, você tem que ser capacitado. Tá? E quando você é capacitado, o seu nível de responsabilidade aumenta, porque você foi capacitado. E se você não foi capacitado, o nível de sua responsabilidade diminui, porque você não foi capacitado. E aí, eu não precisei falar, mas Deus abençoou com a pergunta. Eu tinha 3 minutos de fala. Eu pedi capacitação. Eu não combinei com ninguém. Devia ter combinado, né? Mas aí o sujeito levantou o dedo. E se eu pedir capacitação e não me derem? Eu disse, aí a culpa é do secretário de administração. Eu disse, secretário, pode sair. Eu já dei o recado para o senhor. Aí ele olhou Genial. Mim, filha da mãe. Você é o filho da mãe. Eu vou pagar o almoço para você hoje. Então, veja, eu ia falar isso, mas alguém perguntou. Então, veja como há um equilíbrio, uma harmonia na responsabilização. Eu tenho o dever de capacitar, eu tenho a regra da competência, adiante eu tenho a segregação das funções, e tudo isso vai criando um cenário diferente. Veja que a segregação das funções na lei de improbidade agora foi chamada de individualização da conduta. Eu ganhei uma ação de improbidade agora, o juiz mandou arquivar, porque ele chegou e disse, olha, saiu a nova lei, devolva ao Ministério Público para individualização das condutas, como requer o réu. Nossa. Né? Nós requerimos, o juiz atendeu nosso pedido, não foi atendido. O juiz reiterou. Eu acho que o juiz tinha aquele post-it no computador, reiterar dia tal. Olha, eu nem precisei pedir para ele fazer isso. Ele foi lá e reiterou. Vencido o prazo, solicito que individualize as condutas. Não individualizadas as condutas, arquive por inépcia inicial. E aí, eu falando com um amigo meu que é promotor, Brasília é muito pequena, a gente se diverte com isso. E ele falou para mim o seguinte, Jacobi, dá muito trabalho. Eu sempre coloco lá formação de quadrilha. Né? Porque aí não precisa individualizar a conduta de ninguém. Né? E isso não é mais a palavra de ordem hoje. A gente vai ter muito mais trabalho para aplicar essa lei, mas quem for nos condenar vai ter muito mais trabalho também. Porque se não tem dano, vai ter que mandar capacitar. Se tem dano, vai ter que individualizar a conduta. Né? Então, você fez o TR. A culpa do superfaturamento é sua? Não, eu fiz um TR. E olha aqui que bonito que vocês colocaram na norma. Conhecer o mercado. Hoje, você tem que conhecer o mercado para você licitar. E conhecer de uma forma republicana, institucional. Né? Não é bonito isso? E, de novo, a gente volta para a necessidade de se definir bem papéis e responsabilidades, né, professor? Perfeito. Essa fala inicial. Isso. Comunicar papéis e responsabilidades, deixar isso muito transparente internamente, né? Isso. Mas, ao mesmo interessante. tempo, Bela, veja, quando eu tenho a informação, né, de algum problema acontecendo na minha instituição, como gestor público, apesar de eu ter competências, ter essa necessidade de competências, eu entendo que o nosso papel de cuidar do Estado, quando você assume o papel do gestor público, é muito grande.
Eu costumo dizer, professor, nos nossos cursos, nas nossas palestras, que informação é responsabilidade. E se você, como gestor, tem a informação e você não faz nada, você tem tá devendo algo. Alguma coisa está devendo. Está devendo algo. Né? Nem que seja o de passar para frente. Né? Para o gestor que efetivamente trabalha com a pauta, olha, está acontecendo isso. Eu me recordo de uma vez, trabalhando ainda como assessora-chefe de sustentabilidade do STJ, que nós fizemos uma obra na garagem. E cheguei na garagem e estava assim, eles estavam fazendo uma raspagem no piso. E você não via nada, né? Você imagina raspar o piso, uma poeira louca, você não via assim 5 palmos na sua frente. E ninguém usava o EPI. É um critério de sustentabilidade social. Mas independente disso, cadê o gestor do contrato, o fiscal do contrato, que deveria olhar para essa questão, para o bem-estar de quem trabalha? Aí, não deu 5 minutos, evidentemente, o telefone, né, do fiscal do contrato tocou, era eu do outro lado da linha. Doutora Kathleen, a senhora novamente? Novamente, porque, evidentemente, que eu ligava praticamente todos os dias para falar de alguma coisa. Olha, o senhor viu que na garagem os funcionários estão sem EPI e isso pode afetar a qualidade de vida. Se o Ministério Público bater aqui, né, a gente não está exigindo. Mas eu já falei com o pessoal da empresa e ninguém quer usar. Né? Eu poderia ser mais uma, passando pela garagem, entrar no conforto do meu carro, né, voltar para almoçar na minha casa e simplesmente não me importar. Mas como gestora, você vê o errado, independente disso estar dentro da sua competência direta ou não, você é responsável. É verdade. Você é responsável. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Né? E aí, eu vou resgatar aqui o início da nossa conversa, né, quando nós falamos sobre o princípio do desenvolvimento nacional sustentável como uma questão vinculante, como um princípio vinculante no processo licitatório. Né? Com base na experiência do senhor, né, depois de tantos anos trabalhando com essa temática, quais são os principais desafios, né, para o gestor público implementar os critérios de sustentabilidade? Eu nem vou dizer o ambiental, o social, o econômico, porque não é mais só isso. Né? A gente tem outros princípios, como questões éticas, por exemplo, que Teresa Vilac tanto nos traz. Né? Mas eu gostaria que o senhor nos desse essa visão, né, das dificuldades, dos desafios a ser vencidos, considerando, né, as diferenças de regionalidade que nós temos no nosso país, mas talvez um pensamento comum seja de que todos nós temos a dificuldade de olhar para a plasticidade da sustentabilidade. Mas é verdade, plasticidade. Veja só, a Kathleen contou a experiência dela e baseou-se na seguinte noção. Né? Ela estava cuidando da sustentabilidade e tinha o gestor do contrato. O gestor do contrato sabia o que era EPI? Pois é, olha só, eu trabalhava nos Correios e lá são 18 andares, né? Acho que são 18 andares, edifício 7. E eu trabalhava na área de pessoal e vi o andaime subindo e o sujeito usava aquela caixa de som grande no andaime, né? Tocando música, né? E ele pulando para limpar a vidraça de fora. Cadê EPI? Não tem nenhum. Eu liguei para a área de logística, área de logística, na época chamava diretoria de suprimento. Né? Liguei para lá, falei com um amigo, disse, olha, tem um rapaz aqui, vai cair do andaime aqui, vamos ter problema. Ele, não, isso não pode acontecer, pois é e tal. Jacobi, eu já vou cuidar disso. Como era do jurídico, da área do pessoal, né? Tá bom, desce o andaime, passa meia hora, sobe o andaime. O cinto e o capacete presos no andaime e o rapaz pulando com a música de novo. E tinha EPI. Oh, gente, aí, resultado, desceu.
Desceu de novo. Não pode e tal, etc. Desceu de novo. Aí tá o rapaz lá, tiraram a música dele, né, para ele não ficar pulando. Ele com o EPI revoltado no andaime. Né? Diz que foi difícil colocar. Ele não tem noção do valor da vida dele. Né? E quem tem informação acaba tendo o que você falou, uma responsabilidade maior. E aí eu vou citar um dos grandes filósofos do século passado, que meu amigo Kiko deve conhecer, né? Ben Parker, o pai do Homem-Aranha. Ele disse: um grande poder traz uma grande responsabilidade. Né? Não é genial isso? Um grande poder traz uma grande responsabilidade. E ele fala no Homem-Aranha 1, ele fala isso. Né? Então, veja só, brincadeira à parte, como você colocou, a informação traz. Quando a gente tem a tentação de fazer as mudanças por sustentabilidade, que é aquilo que você falou, que a gente sentiu, né? Não precisa fazer nada. Né? Deixa os outros. Você podia passar pela garagem e não fazer nada. Né? Quem não conhece você ainda, eu vou anunciar aqui publicamente que é uma gestora de altíssima resolutividade. Né? Resolve os problemas. Né? E isso é uma característica sua. Eu não sei há quantos anos, né? Mas como você anunciou que nós nos conhecemos há mais de 30 anos, eu acho que deve estar por aí. Né? A resolutividade vem do caráter das pessoas. Né? Está na personalidade. Eu quero resolver. Mas quem quer aplicar isso tem os princípios da sustentabilidade, tem o desafio que nós já conversamos. O primeiro ponto é o medo. Por que eu vou me expor a mudar isso e vai sobrar uma multa? Olha, veja, eu vou dar um exemplo para vocês. Cadeira tem que ter um assento de 460 milímetros. A IA, de um órgão de controle, foi lá e falou assim: eu quero saber, essa licitação está dirigida para essa empresa. Quero saber todas as que ganham licitação se tinha exigência de assento de 460 milímetros. Sim. Ela ganhou 30 licitações e nas 30 ela exigiu do assento de 460 milímetros. Conclusão, usando IA, inteligência artificial. Essa empresa está usando o seu poder para convencer o servidor público para colocar 460 milímetros. Inclusive fala que a cadeira de auditório tem que ter um determinado ângulo de inclinação no auditório. Especificação de milímetros em assento de cadeira é super direcionamento. Não fizeram outra pergunta. Quantas vezes foi indicado 460 milímetros e essa empresa não ganhou? Eu fiz na defesa. Mais de 300. E de onde é que surgiu o assento de 460 milímetros? De alguém que estava preocupado com sustentabilidade, que fez as normas da BNT e disse que esse é o padrão médio recomendado. Está lá, 460 milímetros. E a pessoa pegou a norma da BNT e colocou na especificação da cadeira todinha. O encosto 600 milímetros, 460 milímetros, colocou, copiou. E o gestor foi punido com multa, porque copiou uma norma da BNT que estava na 8666. E veja, hoje, a nova lei de licitações, uma mais nova, né, já está ficando velhinha, ela já tem em metro a BNT, mas o gestor tem medo de colocar. Sim. Então, veja, todo o nosso receio está naquilo que nós estamos falando hoje. Quando a gente pega canais de informação, eu até ouso lhes propor um desafio, e sei que vocês gostam de desafio. Vamos até a imprensa do jornal comum. Folha de São Paulo, Correio Brasileiro, com todo respeito a esses veículos de comunicação, né? E chego lá e digo assim: olha, eu queria que vocês publicassem uma pauta da importância do meu trabalho em sustentabilidade. Você consegue imaginar vocês falando isso? Talvez umas 5 linhas. Se vocês conseguirem, com toda a eloquência, toda a paixão que vocês têm pelo tema, e a paixão é contagiante por esse assunto, eu já falei, né? Vocês conseguiriam quanto? 5 linhas? E aí você pergunta, por que tem que ter um podcast, reunir a família, os amigos, para vir falar de sustentabilidade? Porque essas palavras hoje não são palavras de ordem, né? É muito melhor eu falar da fraude do INSS, né? É muito melhor eu falar do aquecimento global, que é a sustentabilidade, do que eu falar que na especificação do edital tem que constar isso.
é curioso, né? Eu tinha um vizinho apaixonado por... Ele era ambientalista, naquela época eram outras palavras, né? Outro vocabulário. Ambientalistas. Cada vez que aparecia uma baleia morta na televisão, ele saía com faixa e tal, ia para a escola. No entanto, ele jogava o lixo na rua. Você vê a falta de um cuidado. olhar. Isso. De um olhar 360. Isso, no meu dia a dia. Sai de um pé só. Cadê o conceito, EPI do né? sujeito? Eu penso uma ausência de formação para entender o contexto, né? A fala do professor Jacob é muito interessante e eu faço isso aqui, na verdade, na minha cabeça, né? Porque a gente está falando de um gestor ou até mesmo de alguém que está ali operacionalizando, né? Escrevendo um termo de referência, estudos técnicos preliminares, capaz de fazer uma análise de sustentabilidade, capaz de, antes de chegar numa especificação, fazer uma análise de impacto, análise de risco, né? E aí a gente já volta para a questão da formação das competências. Quais competências que nós precisamos hoje para que a gente possa entregar melhor as nossas licitações. E aí, professor, eu vou até sair um pouquinho da pauta, porque da sua fala, a gente vê que a lei de licitações, ela teve um cuidado muito especial com a fase de planejamento. Uhum. Né? Ela já fala a lei dos objetivos, mas ela vem falando, ela incorporou os estudos técnicos preliminares, análise de risco, o alinhamento estratégico, tem todo um cuidado, né? E hoje em dia a gente tem um movimento muito grande para que a gente ensine, né? E capacite gestores a fazer um ETP, mas não de forma para preencher um formulário. O estudo técnico preliminar já diz, você fazer um estudo, fazer uma análise de um ambiente. Primeiro você olha para dentro, vê a sua necessidade, depois você olha para fora, olha o mercado, para você, então, decidir internamente qual que é a melhor solução, né? E aí, mas eu ainda sinto, professor, e aí eu gostaria de ouvir o senhor, e a fase de gestão do contrato? Né? Porque, assim, na fase, a gente tem um critério. Vamos fazer lá, estabelecemos o critério, a cadeira, né, fizemos a especificação atendendo o critério, para atender a norma, enfim. Mas e a efetividade disso, a eficácia disso, lá na fase de gestão contratual? Como que nós estamos avaliando isso? Quais as fragilidades que o senhor enxerga hoje, inclusive de integridade, na fase de gestão contratual? Porque até a fase de seleção do fornecedor, nós estamos falando de controles internos, né? Inclusive controles compensatórios para que a gente possa selecionar, não talvez a ideia da lei, a proposta mais vantajosa, mas a gente ainda está se apegando ao menor preço, né? Até ali nós temos controles e indicadores, e na hora que a gente entrega para o gestor, para a execução da política pública, quais os controles? Quais as competências? Como que o senhor enxerga essa fase hoje? Perfeito, Isabela. Diante da lei e diante do que o senhor tem os processos nas mãos como advogado, né? O senhor sabe da judicialização, muitas questões. Isso. Como é que funciona? Onde que a gente pode aprimorar essa gestão contratual? Pois é, olha só que interessante. Você tocou num ponto que a gente fica o tempo todo falando licitação, 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 aí faz a licitação maravilhosa e está lá na frente o contrato abandonado. Né? Então, qual o conselho que hoje eu venho dando em sala de aula? Estou colocando o seguinte: primeiro, entenda que licitação dá dinheiro. Como assim? Você não tem um valor estimado? Tenho. Você não adjudica no valor abaixo? Sim, mas pode ter mudado o preço. Então, você manda atualizar a estimativa de preço e depois você adjudica. Você nunca vai adjudicar acima do preço estimado. É uma fria. Então, essa diferença constitui um delta que eu vou acumular. E é o lucro. Essa ideia a gente planta desde 1994 no Brasil. Começou com o BENGE, né? Em que eles colocaram como agente, chefe de licitação, um sujeito que eles, se não me engano, foi no BENGE, ele era diretor e colocaram como agente de licitação, hoje seria agente de licitação, como um castigo. Né? Ele caiu, que usa, no serviço público a gente usa essa expressão. Né? O sujeito deixou de ter a função, a gente fala caiu. Caiu aonde? Né? Então, colocaram ele, e aí eu falei para ele, usa o que você sabe. Crie e prove que comissão de licitação dá dinheiro. E ele provou que era, inclusive, mais do que as agências. Eu acho que ficou em 4º ou 5º lugar no ranking. E a diretoria ficou surpresa com uma comissão de licitação que é um estorvo para todo mundo, né?
não faz no prazo que eu preciso, não compra o que eu quero, com a qualidade que eu quero. Comissão de licitação era o estorvo. Passar a ver de olhos diferentes. Então, a gente consegue mudar a parte de licitação, mas a gente não consegue mudar a parte do contrato. E aí o que você falou é verdade. Eu posso fazer especificação da cadeira 460 milímetros, mas no almoxarifado ninguém está com o metro medindo. Se eu entregar de 42, ninguém vai saber disso, né? Então, o que a lei de licitações cuidou? E aí é importante a gente considerar. Assim como eu sugeri, a gente chamar gente de fora para rever a sustentabilidade na fase da interna, no planejamento, porque o servidor está correndo. Ele tem que atender. Você já comprou papel ou não comprou? Que incompetente. Não, chefe, eu estou verificando se tem que ser reciclado ou não. Para com isso, compra papel. Que coisa, né? Então, incremento disso exige um pensamento. Por isso que eu recomendo trazer de fora a inteligência. Porque nós, como controladores, eu posso dizer assim, isso foi coisa da doutora Isabela. Mas se eu chamo a doutora Kathleen para ela contratada, ela vir ajudar a definir os critérios, opa, veio alguém de fora. Olha o currículo dessa pessoa. Ela está falando com autoridade, ajudando na especificação. E a fase do contrato, professor? Do mesmo modo. Assim como a lei se preocupou no 19, inciso 10, qualificar o gestor, mais adiante, acho que é artigo 100 e poucos, eu esqueci agora, tem um outro dispositivo que diz que o fiscal do contrato será ajudado, auxiliado, né? Por terceiros. E esse é o que dá o relatório. Vou dar um exemplo bem simples, né? Alguns tribunais já implantaram. E tem um tribunal aqui em Brasília que não implantou, né? Então, eu terceirizo mão de obra, conservação e limpeza. Ótimo. O que você é? Gestor do contrato. Fiscal do contrato. Ah, tá bom. Escuta, você verificou as carteiras de trabalho para verificar se estão todas assinadas? Não. E você já verificou nas carteiras de trabalho daquela senhora que está de licença gestante se foi anotado? Não. E a convenção coletiva que prevê o pagamento de uma bolsa da cesta básica? Também não. E aí você se vira para o servidor e diz, você está verificando se a sala está limpa? Estou. Então, repare a burocracia que eu coloquei nele em nome de uma responsabilidade social. Né? A gente não pode... O que eu tenho sugerido? Ao gestor do contrato de terceirização de mão de obra, pegar todos os contratos de terceirização de mão de obra e contratar uma pequena empresa de contabilidade para fazer esse batimento, esse checklist. Uma só empresa pequenininha. E ela faz a verificação de todos os contratos de terceirização. Né? Então, quando você trabalha desse modo, o que a gente resgatou? A dignidade da função pública. Porque hoje, desde a reforma do aparelho do Estado, lá pelo plano diretor da reforma do aparelho do Estado, em 1995, a gente tem uma dimensão que a gente tem que valorizar o servidor. Essa atividade meramente burocrática de batimento de lista, a gente pode terceirizar e enobrecer a atividade. Eu vou lá verificar, a sala está limpa? Está limpa. Me dá um relatório. A empresa não está atendendo isso, não está atendendo tal critério. Né? E nesse critério eu vou verificar empregar mulheres vítimas de violência doméstica, que a Kathleen observou muito bem. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas nessa norma que veio, não foi? Que veio definindo o conceito da vítima. A 497? A 497, está aqui, a 497. Pouca gente sabe, mas foi colocado para fins desta resolução do CNJ 497, que elas ajudaram a construir, porque é claro que é um esforço comum de multidisciplinar, né? E multidimensional. Né? Colocaram lá mulheres vítimas de violência doméstica, física, moral, que a gente não fala disso, né? Moral, patrimonial, psicológico, sexual, em razão do gênero no contexto doméstico e familiar. Mulheres trans e travestis. Mulheres migrantes e refugiadas. Né? Se o Brasil tivesse acordado para isso, aquela invasão da Venezuela lá em Roraima teria tido um tratamento diferente. Né? A gente acabou deixando só o governo estadual cuidando disso. Né? O dinheiro federal demorou muito para chegar. Mulheres em situação de rua. Mulheres egressas do sistema prisional. Mulheres indígenas, campesinas e quilombolas. Né? Veja, tudo isso vai exigir, Isabela,
O aparelhamento, que é o que lá no escritório a gente tem a nossa diretora executiva, que é a Ana Luísa, que a Kathleen conhece, né? Altamente resolutiva, tem a mesma virtude que você tem, né? E agora está fazendo um doutorado na PUC em Direito e pega uns processos difíceis junto comigo também. Ela fala, não adianta de ter uma política pública se a gente não tiver uma política de acolhimento. Então, o que você falou da execução do contrato, não adianta eu ter uma norma bonita dessa, olha, essa aqui, quem é mulher e vítima de violência doméstica, levanta o dedo. Dê tratamento preconceituoso, cumprindo a norma. Né? O senhor sabe que quando a 497 foi desenhada, e as duas normas, né, tanto a do Executivo quanto a do Judiciário, saíram praticamente no mesmo tempo. Né? O Decreto 11.430, que veio regulamentar o artigo 25, parágrafo 9º, que fala sobre a contratação, né, que o gestor pode, né, contratar a vítima de violência doméstica. Eu me lembro que onde eu estava como gestora, e realmente o senhor tem razão, são 30 anos, eu disse, vamos começar a inserir dentro dos editais o critério social. Né? Porque todo mundo fala tanto, não quero implementar critérios ESG na minha instituição. ESG, né? Environment, Social Governance. E isso nada mais é do que critério de sustentabilidade, com uma nova etiqueta, né? Com um novo nome. E aí, eu encaminhei ao secretário de administração o processo e ele me devolveu o processo dizendo assim, a lei de licitações faculta o gestor, não obriga. Portanto, a minha decisão como secretária de administração é não contratar, não inserir esse critério. Aí eu disse, você não sabe com quem você está mexendo. Você não sabe a minha paixão. Aí eu, Resolução 497. E aí isso veio de forma obrigatória. Mas, professor, eu confesso a você que é muito complexo. Né? A resolução do STJ, do CNJ, me perdoe, veio como obrigatória, questão de um mês depois da publicação do decreto, que faculta. Mas veja, a gente já falou aqui, né, desde acredito, da primeira fala do senhor, como a lei de licitações, ela necessita ter esse olhar para a política pública. E que interessante, né? Veja, você fez o judiciário, a fala da Isabela no começo, assumir o seu papel. Porque se você não colocasse lá como obrigatório, tinha ficado como facultativo e está naquele conjunto de leis que não pegou. Exatamente. Né? E não pode ser assim, né? Eu ficaria mais 2 horas. Tranquilo. Ou talvez 120. Passar um dia com o professor Jacobino. Ou talvez 120, ou talvez o senhor tenha que voltar em outra edição comemorativa, né? Para que a gente possa falar um pouco mais de sustentabilidade, de processo licitatório, de toda essa visão, que eu acredito que ela deve ser única, né? Não é apenas a eficiência, a vantajosidade. Quando você olha para a questão principiológica, e hoje você vê quantos princípios são? Jesus. Pois é. E você conseguir trazer tudo aquilo dentro de uma contratação, a gente sabe que é um desafio muito grande para o gestor. Mas a gente precisa seguir com os instrumentos que nós temos e com essa evolução nas nossas visões, nas nossas percepções, né, dado o cenário global que nós estamos vivendo, dado o cenário nacional que nós estamos vivendo. E eu queria pedir que o senhor olhasse na nossa câmera da verdade. Aquela lá ou essa aqui? Aquela lá. Okay. E deixasse um recado para os nossos gestores, né, para aqueles do segmento público que nos assistem e que se espelham nos seus ensinamentos para que possam executar uma boa gestão. Então, aos nossos amigos que estão acompanhando todo o trabalho desde o início, eu queria deixar 3 recados importantes.
O primeiro é que vocês percebem que, conversando com essas duas senhoras, que são protagonistas nesse tema, junto com a Adriana, Tatiana Camarão e outras, e homens também envolvidos nessa atividade, pessoas envolvidas nessa atividade, é contagiante a gente perceber isso de perto, vendo que dá certo. Se você acreditar, vai dar certo. E a inclusão dos critérios, esse é o primeiro recado. Então você pode convidá-las a falar mais de perto no seu órgão. Eu vou deixar aqui um comercial de vocês gratuito. Ninguém pediu isso, né? E mais recentemente, eu sei, inclusive, que a nossa amiga Kathleen esteve lá em Salamanca, não foi? Fazendo uma palestra lá, que o pessoal gostou muito. Quer dizer, fora do Brasil também. Por indicação do senhor, diga-se de passagem. Eu apenas sugeri o seu nome lá, não teve nenhum mérito além disso, porque a gente precisa divulgar, além das nossas fronteiras, que o Brasil também se preocupa com isso. A gente pode não ser referência mundial nisso, mas eu acho que nós somos referência em muita coisa. E ter a oportunidade de colocar lá fora a nossa palavra é muito importante, né? Então, eu sugiro a vocês convidá-las para ouvir de perto e fazer esse contágio maravilhoso pelo idealismo, da sustentabilidade, de meio ambiente e de valores que nós não podemos esquecer, porque como ensinam as regras sobre o tema, nós estamos cuidando das gerações futuras, tá? O que nós vamos legar. Então, esse é o primeiro recado, que vocês as convidem para falar e falar de perto, e ouvir de perto essas mensagens bonitas. Segundo ponto é que eu vou me reportar como empresário também, né? Eu deixei o serviço público sem me aposentar, eu sempre lembro isso. Como empresário, que você tem uma carga muito grande, né? E o governo vem lá e diz, você tem que cuidar de sustentabilidade, tem que empregar mulheres, tem que empregar jovens para treinar, estagiários, e acaba ficando um ônus muito grande em cima disso, num país que já coloca nos seus ombros a maior carga tributária do mundo, se não a maior, está pertinho de ser. A diferença entre nós e a Dinamarca é a qualidade do serviço público que a gente tem em troca desses impostos, né? Mas eu sei que isso pode parecer no primeiro momento injusto e até desestimulante você abraçar esses valores. E pode realmente parecer isso. Mas existem dois argumentos que você deve pensar. O primeiro é que é lei, são normas, são editais. E se você quer vencer uma licitação, tem que estar coerente com as políticas públicas que o governo transfere um pedacinho para cada um de nós. Então, quando você for executar isso, você vai perceber que é muito gratificante. Nós, no direito, acreditamos não no mundo que é, mas no mundo que deve ser. Quando a gente fala que o salário mínimo tem que ser para alimentação, moradia e lazer, salário mínimo para lazer, onde é que você arruma isso, né? Mas é a nossa linha de chegada. Na Constituição a gente coloca o nosso idealismo puro como país, pelos nossos legítimos representantes. Às vezes nem tão legítimos assim, mas é um processo democrático, né? Não tem nada melhor do que isso. Ou nada, como é que é? Não é a pior invenção, exceto todas as outras, né? Mas o fato é que essa é a nossa linha de chegada. E a gente tem que buscar esses critérios todos. O que a gente vai perceber? Que você não sai mais na rua, e isso é para os empresários, dizendo eu vou buscar lucro, né? Porque o assaltante de banco também pensa igual a você, né? A diferença é que eu vou buscar o meu lucro empregando pessoas, sendo responsável pela entrega, pela pós-venda, e de repente você descobre que tem muito mais coisas que a gente pode fazer, né? E essa é a nossa missão. E o terceiro ponto é que a gente tem que se servir com canais como esse, critério de sustentabilidade. Por quê? Porque eu comentei aqui com vocês durante esse nosso encontro que a imprensa não dá espaço para isso, né? É preciso que existam vozes independentes, né, como essa aqui do canal do meu amigo Kiko Scartesini, né, e da minha amiga Kathleen, da minha amiga Isabela Brito, que oportunizem esse debate, porque são os valores que a gente acredita, né? Qual é o nosso legado, né? Nosso legado não é não fazer nada, ser omisso, né? Nosso legado é fazer diferença, né? Então, são essas três mensagens que eu queria passar para vocês, rapidinho no encerramento, sem tirar o brilho das nossas estrelas que estão aqui nesse momento. Muito obrigada, professor. Bela, você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Agradecer, ficaria aqui muito tempo ouvindo, professor. Que bom. Eu também ficaria muito gratificante, ouvindo. Viu? Obrigada pela gentileza
pela generosidade, que é uma marca muito característica do senhor por onde o senhor passa. Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu trago 2 frases, professor. Você pode ser a mudança que você quer ver no mundo, Mahatma Gandhi e Mahatma Gandhi. Pedro Neri. A culpa não pode ser do outro, a culpa é do outro que não fala inglês. que trouxe. A culpa é do outro que não fala inglês. É uma coluna. Essa reflexão veio numa coluna do Pedro Neri, que é um cientista político, economista, que publica sempre no Estadão e que traz reflexões muito perspicazes sobre a desigualdade no nosso país. E já que a gente falou de política pública, de sustentabilidade, a gente é a chave da mudança, mas a gente precisa estar ciente disso. Muito obrigada por você, pela sua audiência, e nós nos vemos no próximo episódio. Professor, namastê. Nossa gratidão. Isso. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.